Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Prazer imenso ter você mais uma vez aqui comigo nesse canal. Aquele dedo no like se você gostar da minha forma de abordagem, né, da forma como eu esclareço certos assuntos aqui. E no vídeo de hoje, né, hoje é segunda-feira, obviamente, um início de semana, um ótimo início de semana a todos aí, uma boa segunda-feira. E no vídeo de hoje, galera, eu quero fazer um vídeo reflexivo, tá? Aqui tem uma imagem do Messias, né, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Bom, então essa imagem aqui é uma imagem meramente ilustrativa do Messias, tá? Porque nós aqui do canal sabemos que o Messias ele não era assim na realidade, ele não era assim branquinho, cabelo longo assim loiro, cabelos claros e olhos claros, tá entendendo? Ele não era dessa forma. Mas isso aqui é só uma imagem representativa, tá? Pra me ajudar a lembrar de coisas, porque eu quero impor um raciocínio e eu quero falar sobre o Messias e Yahushua HaMashiach, a importância do Messias nas nossas vidas. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o Messias ele nasceu de uma virgem, né? Maria, né? Maria era virgem quando deu à luz ao Messias. E o Messias foi um propósito que o Criador tinha, né, em mente, né? Ele já planejou isso desde o início da história, desde tudo ser criado, tá? Desde antes que tudo fosse criado, ele já tinha preparado e amolado o cordeiro, tá? Para vir à Terra. Bom, eu já fiz aqui uma série de vídeos sobre a predestinação. E isso também fez parte da predestinação, porque o plano de redenção ele tinha que vir pelo Messias. Se o Messias não viesse para a Terra, ou seja, possivelmente hoje nós não teríamos acesso à salvação. Todos estaríamos condenados, você está entendendo? Porque todos nós, seres humanos, já temos o pecado inserido dentro de nós. A gente já tem essa natureza pecaminosa desde o pecado de Adão e Eva. Então, se não foi fácil nem para Adão e Eva, né, que eram os primeiros seres humanos. Adão foi criado diretamente do Criador, ele não veio de um ventre de uma mulher como a gente aqui, tá? Então assim, Adão era um ser humano perfeito, porque ele tinha uma natureza na qual nós aqui não temos. Nós não temos acesso à natureza original que ele tinha. Ele andava com o Criador, ele falava com o Criador, tá entendendo? Ele tinha uma relação direta com o Criador. Não tinha um intercessor, porque na época o Messias ainda não havia vindo. Então, galera, vocês podem ver que Adão e Eva pecaram, deixaram, né, o jardim do Éden, vieram para a Terra e passaram por muitas dificuldades. Eu não sei se vocês aqui já leram o livro de Adão e Eva, o livro apócrifo. Tem o livro, se não me engano, tem 2 livros, tá, de Adão e Eva. E assim, um desses livros eu cheguei a ouvir um audiobook, tá, sobre o livro e achei interessante. Assim, antes que vocês me perguntem, o livro é inspirado ou não é? O que você acha? Bom, assim, galera, eu não posso afirmar se é ou não é. Mas pelas palavras inseridas ali, assim, muita coisa ali faz bastante sentido. E por um lado eu penso que sim, há uma possibilidade dele ter sido inspirado. Tá entendendo? Porque a gente não tem confirmação se são absolutamente todos os livros apócrifos que são inspirados. Sim, há livros apócrifos que são inspirados, como o livro de Enoque e possivelmente outros. Mas esse de Adão e Eva a gente não pode ter certeza, assim como muitos outros também. Mas há uma possibilidade sim, e é um livro interessante que conta muita coisa. Então, se não foi fácil nem para Adão e Eva, por que seria fácil para nós? Hoje, nós passamos por adversidades, passamos por problemas, passamos por dificuldades, momentos difíceis. Muitas coisas acontecem com o intuito de nos desestimular a continuar na nossa caminhada, a continuar no nosso caminho. E o Messias ele veio para a Terra justamente para isso, para nos mostrar que tudo é possível. Nada é impossível diante do Criador. Para o Criador nada é impossível. Então o Messias veio à Terra e o que ele passou para os homens foi algo extraordinário. Quando os homens condenaram ele à morte, quando ele estava lá no madeiro, sendo crucificado, ele diz para o Criador: ó Pai, perdoe eles, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, a atitude dele foi uma atitude que, tipo assim, é raro de se ver no mundo de hoje, tá entendendo? É raro. Você nunca vai ver com seus próprios olhos, raríssimas exceções você vai ver alguém morrendo por alguém, você tá entendendo? Uma pessoa morrendo pela outra. E ele morreu por nós, tá entendendo? Por um ato de misericórdia propriamente do Criador, porque nós, se a gente for parar pra pensar, não merecíamos a salvação, tá entendendo? Porque todos nós somos pecadores diante de um Criador santo,
que exige santidade da nossa parte, exige que nós sejamos limpos perante Ele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então o que o Messias veio e ensinou para os homens foi algo extraordinário. Ó Pai, perdoe eles, pois eles não sabem o que fazem. O Messias, ele podia ter amaldiçoado aquelas pessoas, tá entendendo? Ele podia ter usado o poder dele para simplesmente afastar todo mundo ali dele, entendeu? E ele não ia passar por nada, e todo mundo ia saber que ele realmente é o Messias de Israel, né? Se ele impedisse, se ele se salvasse. Mas não, vocês podem ver que ele foi humilde e ele foi fiel a todo momento às palavras do Pai. Ele foi fiel a todo instante, foi obediente até a morte. E assim, o Messias, para quem não sabe, ele veio e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele foi tentado a sentir as mesmas coisas que nós, homens pecadores comuns, sentimos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Na passagem de Mateus que fala, que menciona o adversário, quando diz que o adversário tenta ele no deserto, porque ele está 40 dias no deserto, né, sem comer e sem beber. Então o Messias, ele se senta assim, né, e o adversário tenta ele a transformar aquelas pedras em pães. Então vocês podem ver o seguinte, que ele tentou usar a palavra para desviar o Messias. Tá entendendo? Ele tentou usar a palavra para desviar o Messias, e o Messias, apenas com a palavra, resistiu àquela tentação, vencendo assim o adversário. Então o adversário tentou desviar ele do caminho, mas falhou miseravelmente, porque o Messias sabia que se ele caísse àquela tentação, se ele se ele não resistisse àquela tentação, ele sabe que a missão dele ia falhar, tá entendendo? Ele ia falhar na missão dele, e a missão do Pai não é essa. A missão do Pai não é que a gente tente ele para os nossos próprios objetivos, mas o objetivo do Pai ali naquele momento era mandar o Messias e enviá-lo, e assim, ele seria tentado, né? Porque o Criador permitiu que ele fosse para o deserto ser tentado. E assim, o objetivo do Criador era esse, a todo instante. Ou seja, que o Messias viesse a alimentasse-nos com a verdade, porque ele nos alimenta sempre com a verdade. Tá entendendo? Porque o adversário, ele tenta o Messias no deserto, e o adversário diz assim para ele: se você é filho do Criador, do Todo-Poderoso, então deve ordenar que esta pedra se torne pão, né? Porque você tem o poder. Mas o Messias, com toda a sua humildade, diz: eu sou apenas o filho. Daí o adversário diz para ele: mas você tá vendo todas essas pessoas passando fome, você tem poder para resolver os problemas da humanidade, faça isso, alimente o seu povo faminto. E ele diz o seguinte: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O nível de humildade que ele tinha. Ele sempre se colocava abaixo do Pai e sabia que o Pai sempre estava acima dele. Você está entendendo? Ou seja, o Messias veio nos mostrar que é possível sim a gente viver os passos dele, viver como ele viveu, caminhar os passos que ele caminhou. Vou dizer que é fácil? Óbvio que não. Nem pra mim é fácil, tá entendendo? Não vou dizer que eu estou seguindo os passos do Messias 100% correto. A gente sempre comete erros, a gente sempre cai, a gente sempre peca. Mas a gente sempre tem que se levantar de cabeça erguida. Mas eu estou usando esse exemplo do Messias por quê? Porque ele foi o ser humano mais importante que pisou nessa terra. Você tá entendendo? Ele não tinha um reino. Tá entendendo? Ele não era um imperador famoso. Ele era uma pessoa simples. Ele tinha uma profissão que era de carpinteiro. Ele nasceu na cidade de Nazaré. E realmente, como ele diz, ele veio alimentar o povo com a verdade. Você tá entendendo? Porque toda a verdade que sai da boca dele é toda a verdade que é testificada sobre aquele que enviou ele. Você tá entendendo? Então, tudo é em função da glória do Criador, galera. Então, esse vídeo aqui eu fiz só pra gente, né, raciocinar um pouco sobre essa questão, tá? Que é interessante, e a gente saber que o Criador conduz tudo isso, porque o Criador é o Todo-Poderoso. Então, galera, a gente deve ser grato a todo instante pelo fato da gente estar vivo, respirando, poder admirar a natureza, ser grato a todo instante, porque a gratidão vai sempre fazendo com que a gente seja merecedor de tudo aquilo que a gente enfrenta ou passa. Porque tanto os problemas e as dificuldades, quanto os momentos bons, tanto um quanto o outro vem do Criador, e a gente tem que ser grato até nos momentos de dificuldade. Você tá entendendo? Porque até para Jó, que era justo, sinônimo de justiça na Bíblia, sinônimo de justiça perante o Criador, se para ele foi difícil,
Se para Adão e Eva foi difícil também, que eram os seres humanos perfeitos, galera, para nós não vai ser diferente. Para nós, com certeza, a vida vai ter que ser difícil, porque é um mundo de desafios, você tá entendendo? E assim, eu tenho fé e tenho certeza na existência do Messias e sei que um dia ele voltará, porque se ele disse que viria, não disse? E ele veio. Ele disse que morreria e ressuscitaria. Ele não morreu e ressuscitou? Então, ele disse que voltaria um dia. Então, espere que um dia realmente ele voltará. Tenha certeza disso e só ele pode nos libertar dessa escravidão toda. Tá entendendo? Ou seja, os momentos de paz, de alívio só vai vir quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, enquanto o mundo continuar sendo governado pelo reino das trevas, a gente continuará tendo problemas e coisas injustas acontecerão. Então, seja humilde, abra o coração, entregue sua vida nas mãos do Pai, entregue suas vidas na mão do Messias e Yahushua HaMashiach, né, o nome hebraico do Messias, conhecido como Jesus Cristo aqui no Ocidente. Mas o raciocínio básico é esse, espero que todos tenham entendido e captado a mensagem. Não deposite sua confiança em político X ou Y. Não deposite sua confiança em imperador, em governante, em prefeito, em ser humano nenhum. Deposite a sua confiança plenamente naquele que veio para derramar seu sangue por nós. O Messias Jesus Cristo, cujo nome é hebraico, Yahushua HaMashiach, né? E primeiramente nós temos que agradecer ao Criador por toda a misericórdia. Então, galera, continuarei falando mais sobre essas e outras. Muito obrigado por ter vocês aqui comigo. Então, essa é a importância do Messias. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.